Neste trabalho, iremos falar sobre morcegos, sua ecolocalização e um pouco sobre sua biomecânica e alometria. Mas vamos começar pelos morcegos. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voo verdadeiro, e isso é extremamente importante para a sua ecologia. São em sua maioria noturnos ou crepusculares, e percebem o espaço através da sua ecolocalização. A ecologia dos morcegos é muito diversa, apesar de ter em comum a ecolocalização e o voo. Podem ser frugívoros, nectarívoros, insetívoros, hematófagos e até se alimentar de pequenos vertebrados como peixes. Tudo isso na mesma ordem de animais. Morcegos insetívoros são normalmente menores e os frugívoros geralmente maiores. Os insetívoros emitem ondas de maior frequência, enquanto os frugívoros emitem ondas com uma frequência mais baixa. A frequência é o número de ondas formadas em um segundo. A equação se dá da seguinte forma: a frequência é igual à velocidade sobre lambda, sendo lambda o comprimento da onda. A medida da frequência é o Hertz, em homenagem ao físico alemão. A equação também pode se dar da seguinte forma: a frequência é igual a 1 sobre t, sendo t o período. O período é o tempo decorrido para que uma oscilação ocorra, ou seja, o tempo de um lambda. A onda, ao atingir uma superfície, volta na mesma direção, mas com sentido oposto. Em uma superfície fixa, ela volta com inversão de fase, segundo as leis da reflexão ondulatória. Morcegos e golfinhos possuem a mesma forma de ecolocalização através de ultrassom. Porém, os morcegos emitem o som pela traqueia e o recebem por estruturas da orelha como o tragus e as hastas, ou mesmo pela folha nasal, enquanto os golfinhos enviam os sons pelo melon e os recebem pela boca. Para melhor compreender esses animais, entrevistamos o especialista Roberto Novaes. Embora atualmente a origem, da ordem Chiroptera seja um pouco contraditória, existem informações divergentes sobre vários grupos, acreditam-se que sejam dois grupos distintos ainda, mais aceitos, Megachiroptera e Microchiroptera, com origens evolutivas distintas também. E isso fez com que eles utilizassem também formas de se guiar no espaço de formas diferentes. Os microquirópteros, que ocorrem no mundo todo, são os morcegos que a gente tem aqui na região neotropical, no Novo Mundo. Eles utilizam a ecolocação através de estalidos na traqueia, que produzem ultrassons, algo em torno de 20 a 215 kHz de frequência. Enquanto os megaquirópteros, que seriam aqueles que ocorrem só no Velho Mundo, Ásia, Oceania, em maior frequência, e parte da África, eles utilizam um único gênero, o gênero Rosetus utiliza também a colocação, mas utiliza a colocação de uma forma diferente. Ele utiliza através de um som audível, não é ultrassônico, que dura alguns milissegundos, e o comprimento dessas ondas quando bate com o objeto volta, e de acordo com como ele está se guiando naquele espaço, por exemplo, se a onda bateu em alguma coisa e voltou para ele conseguiu captar esse retorno, ele sabe que lá tem alguma coisa. Se a onda não voltou de lá, é porque está livre, então ele escolhe aquele caminho. Nos Microchiroptera não. Como é um ultrassom, é muito mais refinado. Bate no objeto, como for, quando retorna ele recebe pelo tragus, que é uma estrutura física que ele tem dentro da orelha, e aí ele consegue ter informações de, por exemplo, distância, textura, velocidade do objeto, se for um inseto estiver voando, tamanho, tudo isso só com a recepção dessas ondas. Então funciona realmente como se fosse uma visão. Ele consegue praticamente, dentro do cérebro, formar uma imagem semelhante ao que seria o real no ambiente de total escuridão. E existem também, por exemplo, teorias distintas de como isso tenha surgido nos morcegos em épocas diferentes. Por exemplo, nos Microchiroptera, as pessoas acreditam, os pesquisadores mais especializados nisso, algumas espécies de morcegos Vespertilionidae, por exemplo, têm orelhas enormes, proporcionalmente gigantes, assim. A orelha é 8 vezes o tamanho da cabeça, uma orelha. São animais com orelhas realmente gigantescas, e isso também funciona pelo mesmo fundamento de uma parabólica. Existiu essa ideia dessa relação alométrica entre frequência, tamanho corporal, dieta.
mas essa relação caiu por causa das muitas exceções. Em resposta ao hábito alimentar, e a seleção natural fez com que acabassem sendo desenvolvidos diferentes tipos de asas, né? Morcegos insetívoros, por exemplo, eles têm asas mais estreitas e mais compridas, porque eles precisavam de manobras rápidas para poder conseguir buscar os insetos que estivessem voando, né? Então o que acontece? Eles precisavam ter uma grande capacidade de manobrabilidade em alta velocidade, né? Morcegos insetívoros conseguem voar até quase 100 km por hora, algumas espécies. Essas asas acabam facilitando, são mais estreitas porque são mais fáceis deles conseguirem fazer manobras, e mais compridas porque dão mais equilíbrio durante o voo. Enquanto morcegos frugívoros não, tem asas mais curtas e mais largas, né? Bem mais largas, porque facilita eles na hora de fazerem o voo pairado, de praticamente pararem em cima de um fruto. Também teve uma outra adaptação, né, morfológica por conta do hábito alimentar e por conta do voo, que foi o desenvolvimento de cauda ou não. Né, morcegos, por exemplo, insetívoros têm cauda longa normalmente, e essa cauda ela está toda incluída dentro de um prolongamento da pele, né, que é o oropatágio, que serve exatamente para conseguir, como se fosse um leme, serve para ele conseguir direcionar melhor o voo. Morcegos frugívoros, como tem um voo mais lento, não necessitam de cauda, então a cauda aos poucos ela foi desaparecendo. E na maioria das espécies é uma cauda vestigial só, ela quase não existe, eles não têm essa cauda mais, não tem a menor necessidade de ter. Inclusive alguns nectarívoros do gênero Anura, por exemplo, eles conseguem voar igual beija-flor, eles param na flor, voam completamente parados e têm asas mais largas, inclusive, do que outros grupos de morcego.